Salve pessoal, essa aqui é a leitura para peixes para agosto de 2026. Nós estamos vindo aqui com o 9 de paus, bem no centro. O 9 de paus, ele tá me mostrando um pouquinho de cansaço acumulado. Cansaço acumulado ou de excesso de movimento, ou de excesso de trabalho, ou de situações que estão se repetindo, ou de coisas que você ainda não conseguiu resolver por completo, e você continua tentando, e a coisa não sai do lugar. Então tem um gasto de energia aqui, um gasto de energia vital, um gasto de investimento, seja investimento de, não necessariamente dinheiro, tá? Mas tempo, energia, esforço ou investimento emocional que já estava se acumulando ao longo do tempo. E você estava vendo e estava, digamos assim, empurrando com a barriga. Tô vendo, mas não posso olhar para isso agora. Tô vendo, mas vai valer a pena. Tô vendo, mas eu preciso continuar. Tô vendo, mas não tô querendo ver. Então, agora, em agosto, isso aqui vai começar a cobrar o seu preço. Pode ser que essa cobrança venha com mal-estar físico, pode ser que ela venha com picos de cansaço muito altos, seja um cansaço físico, um cansaço emocional, um cansaço mental. Pode ser falta de vitalidade e, inclusive, o sistema imunológico, para quem já é mais sensível, né, e alterações, ele pode acabar sofrendo, né? Pode acabar pegando uma gripe ou algo do tipo por baixa de sistema imunológico. Então você precisa urgentemente cuidar de você. Não adianta você cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo. E geralmente peixes é um signo que tem uma tendência a fazer essa inversão, né? Ou em relação a outras pessoas ou em relação a coisas que ele está projetando para o futuro dele. Então vamos voltar para o aqui e agora, né? Porque é construindo no aqui e agora, é vivendo no aqui e agora que se constrói o futuro. E aí, nesse aqui agora, você precisa cuidar da sua energia. O foco precisa ser você. Se o foco não for você, você também não consegue concretizar, você também não consegue ir além. Ou até consegue, né? Mas você vai ter que ir se arrastando pela vida. Será que isso é bom? Será que isso é prosperidade de verdade? Às vezes, ter dinheiro e não ter o bem-estar para acompanhar o dinheiro, para poder usufruir do dinheiro. Será que isso é prosperidade mesmo? Então, tá vindo assim, logo de cara já veio essa chamada de atenção aqui, tá? E na base, a gente tem um cavaleiro de espadas, que é uma energia muito acelerada, mas principalmente no campo mental. Então, o que eu diria aí que tá fazendo com que você entre nesse ciclo de desgaste é estar com o mental muito acelerado, processando muita informação, buscando muita informação, às vezes estudando demais sobre alguma coisa, e esse excesso de informação, esse movimento muito acelerado, ele está impulsionando, né, a sua ação objetiva, no sentido de você fazer muito, de você estar sempre em movimento e ainda achar que você está fazendo pouco, porque a sua ação física, a sua ação concreta, ela nunca vai conseguir acompanhar a velocidade da sua mente. E aí, como aqui tem muito estímulo intelectual, muito estímulo mental o tempo inteiro, você não está sentindo que você está fazendo demais. Você está em muito movimento e ainda sentindo que você queria estar fazendo mais, ou sentindo que está fazendo pouco. Então, olha o nível de loucura, né? Tem que tomar cuidado, porque senão você começa a dissociar com a realidade objetiva, né? O que também é uma tendência de peixes. Então, eu não vou falar para você deixar de estimular o seu mental, né? O campo mental, o campo das informações, o campo dos estudos. Talvez você esteja com um hiperfoco aí em algum assunto ou em algum ciclo porque justifica, porque realmente você precisa. Mas cuidado para o excesso de estímulo mental, não deixar você achar ou sentir que você está fazendo pouco, porque você não está fazendo pouco, você está fazendo até demais, tá? O nosso corpo não anda na mesma velocidade que a nossa mente, não tem como, é humanamente impossível. Nas laterais aqui do 9 de paus, a gente tem um arcano do Pajem de Ouros e o 2 de paus, né? O Pajem de Ouros, ele tá me mostrando uma construção sólida
de algo que já começou, não é algo que começa esse mês, mas é algo que tende a ficar mais palpável. E o 2 de paus já me mostra você olhando para frente, no sentido de já começar a olhar para essa base que está ainda sendo construída como algo que dê sustentação para algo maior, né? Então, principalmente aqui vem muita questão de trabalho, tá? Então, se você estava lutando até então para ter uma base sólida financeiramente, esse mês é um mês que você tende a ter uma clareza de que valeu a pena o seu esforço, valeu a pena esse novo ciclo, que já tem uma certa solidez, uma certa segurança, para você inclusive começar a mirar em outras coisas, né? Para você inclusive começar a planejar como que você pode fazer daqui a um tempo para começar a ter um rendimento ainda maior, no sentido financeiro mesmo, no sentido do trabalho, tá? Então aqui basta respeitar o momento, que é o momento, é o tempo que a matéria tem para dar resultado, né? O tempo dela, demanda mais dedicação, demanda por mais tempo, não necessariamente dedicação demais. Muitas vezes não adianta a gente querer fazer demais para o tempo ser mais curto, né? Dependendo da situação até vale a pena, mas dependendo não vale. Dependendo é como se você quisesse fazer esforço demais para diminuir demais o tempo, e não diminui demais. Tem coisa, tem oportunidade, tem situação que vai se desenrolando no tempo dela. Isso não depende do nosso esforço, depende do tempo da própria coisa de dar resultado, né? O tempo da matéria responder àquilo que a gente está colocando como empenho. Então precisa desse reconhecimento até para tirar um pouco de pressão aí desse primeiro arcano, 9 de paus, para tirar um pouco desse estresse e para você conseguir se colocar em ação de uma forma mais assertiva, né? Porque essa base aqui, que me parece que era o que estava te trazendo mais ansiedade, ela já vem de qualquer jeito. E você realmente vai começar a mirar em coisas maiores também de qualquer jeito. Então é realmente só respeitar o tempo e cuidar de si. Na parte de aconselhamento, a gente tem o arcano da roda da fortuna. O arcano da roda da fortuna, ele é um arcano que fala dos ciclos, né, da vida. Ora a gente está lá em cima, ora a gente está lá embaixo. Tem momentos em que a gente está em pontos intermediários e tem momentos em que a gente está em ciclos, em vários ciclos em simultâneo. Às vezes tem um ciclo abrindo, tem um ciclo fechando, tem outro ciclo em que a gente está subindo, tem outro ciclo em que a gente está descendo, e tem vários assim acontecendo ao mesmo tempo. Então, o seu olhar aqui, ele parece ser um olhar muito linear para ciclos, quando na verdade esse olhar não precisa ser linear. Você não está só subindo ou só descendo, a coisa não está ficando só mais difícil ou só mais fácil. Vai ter pontos e situações em que vai estar ficando mais difícil, que vai demandar mais esforço e mais dedicação. Vai ter pontos em que vai ter mais facilidade, que a coisa vai ser mais fluida. Vai ter pontos em que você vai estar lá na parte superior. Vai ter pontos em que você precisa voltar para a parte inferior para recolher alguma coisa, para rever alguma coisa, para voltar a se movimentar. E muitas vezes tudo isso está acontecendo em simultâneo, em relações diferentes, em situações diferentes, em ambientes diferentes, em atividades diferentes. A vida não está só subindo ou só descendo, está tudo acontecendo o tempo inteiro. E aí precisa dessa consciência, primeiro, para você soltar um pouco a sua necessidade de controlar o ciclo. Não precisa controlar, você só precisa fluir com ele, você só precisa deixar ele acontecer. E aí você tira um pouco também dessa carga de estresse, de pressão, de achar que você tem que controlar tudo. Porque controle em excesso faz mal, até fisicamente, né? Então é importante. Nas posições das laterais, como aconselhamentos finais, a gente tem Rei de Copas. E do outro lado, a gente tem o arcano da Lua com 4 de paus. Essa Lua com esse 4 de paus é um sonho esquecido de algo que você viveu. É como se você tivesse tido uma experiência de vida positiva, de celebração, de alegria, de coisas boas mesmo, e depois você ficou um tempão projetando coisas que poderiam vir a ser por causa dessa mesma experiência. Outras possibilidades, outras coisas que poderiam acontecer, outros encontros, ou se aprofundar nas conexões que foram estabelecidas naquele momento. E isso não aconteceu. Então, é como se você estivesse perdendo muita energia psíquica, projetando algo, né, que não veio a ser, e justamente por isso, acaba não reconhecendo isso aqui. Ciclos. Ciclos de encontro e desencontro também. E tá tudo bem.
Às vezes pode ser que tenha reencontro, às vezes pode ser que tenha desencontro, mas talvez não seja necessariamente dentro da frequência do período ou dentro da forma como você imaginou. Às vezes é do jeito que dá pra ser, às vezes é do jeito que precisa ser, às vezes é do jeito que a outra pessoa dá conta também. Então, às vezes, isso aqui não tem muito a ver necessariamente com você. Pode ter a ver com o outro, pode ter a ver com as possibilidades, pode ter a ver com a vida. Aí precisa tirar um pouquinho desse excesso de projeção, porque é como se por causa dele você começasse a perguntar o que é que tem de errado comigo. Não tem nada de errado com você, só não aconteceu. Simples. Não precisa fazer um significativo em torno da sua identidade ou da sua personalidade por causa disso. Você só precisa continuar se movimentando. E Rei de Copas, ele vem justamente para trazer a necessidade de reconhecimento das emoções, não só como pessoa que está vivendo os ciclos, as ondas, os altos e baixos emocionais, mas como alguém que também consegue observar elas de fora. Tá vendo que o rei está acima das águas? Então, como ele observa de fora, ele tem um maior domínio sobre as próprias emoções e não se deixa levar por elas, a não ser que ele queira fazer isso. Mas aí, quando ele quer, ele também faz de uma forma consciente. Ele sabe o que ele está fazendo. Então fica aqui o recado. É o conselho final para esse mês.